Bom dia! Tudo bem com você? Mais uma manhã gloriosa hoje diante da presença do Pai e vamos juntos aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. E o tema hoje é persevere até o fim e será salvo. Aqui a palavra de Deus irá nos ensinar mais um pouquinho nesta manhã. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Obrigada, Rei dos Reis. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e tudo o que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Obrigada por esta manhã, obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso, e eu me rendo totalmente em Tuas mãos, em plena dependência de Ti, doce Espírito Santo. Usa-me a mim e faz conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos então mais uma manhã juntos. E aqui a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela nos diz que próprio Jesus disse: eis que estou vos enviando como ovelha para o meio de lobos. Sejam cautelosos como serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado, pois vocês serão presos, processados nos tribunais, chicoteados nas sinagogas, e aqui vocês sofrerão julgamento diante de governadores, reis, por minha causa. Ou seja, Jesus está dizendo a mim e a você que terá sofrimento no sentido de sermos perseguidos por conta do nome de Jesus. Sabemos que isso já vem há muitos e muitos anos. Aqui já acontecia porque Jesus, ele morreu e ressuscitou há mais de 2000 anos e ainda assim vemos pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo caluniadas, pessoas sendo opressas por levar o nome de Jesus. Existem países aí que você não pode nem falar o nome de Jesus, não pode ter uma Bíblia, e aqui ele nos deixa claro que ele já havia avisado que seríamos enviados como ovelhas em meio a lobos. E a minha pergunta aqui é, o tema diz, persevere até o fim e será salvo. Ou seja, aqui há uma condição, aqui há uma frase declarada, porque Jesus, ele continua nos dizendo, quando vocês forem presos, para a gente não se preocupar, ou seja, se é para a gente não se preocupar por conta de sermos perseguidos, aqui ele nos garante que quando vocês forem presos, para não se preocuparem, vocês vão dizer em seu julgamento, porque nós, no caso, receberemos as palavras exatas dentro do tempo oportuno. Então, diz, mas não serão vocês que estarão falando, mas o próprio Espírito Santo que falará por meio de nós. Então, significa que poderemos ser caluniados, perseguidos, sofrer aqui julgamento diante das pessoas, porém, o próprio Espírito Santo falará em nós e através de nós. E isto você deve dar extrema importância, porque aqui ele diz assim, um irmão entregará à morte outro irmão,
Os pais entregarão seus próprios filhos, os filhos se levantarão e matarão seus próprios pais. Vocês serão odiados porque me pertence. Ou seja, aqui ele está dizendo que eu e você podemos sofrer perseguição em relação ao Evangelho, mas ele diz para ficarmos firmes e convictos na nossa fé, na nossa escolha, porque teremos então a certeza do cuidado, do amor, da alegria, de termos o próprio Jesus como nosso defensor, o próprio Jesus como certeza de salvação. E ele diz ainda que quando nós formos perseguidos, né, tipo numa cidade, ou num país, ou sei lá, num bairro, ele diz, fujam para outra. Ou seja, eu voltarei antes de vocês percorrerem todas elas. Sim, devemos fugir, sim. E aqui ele diz, um discípulo não é maior do que o seu mestre. Um servo não está acima de um patrão. O discípulo participa dos problemas do seu mestre. O servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão. E eu, o dono da casa, tenho sido chamado de Beelzebu, quanto mais vocês, membros da família. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que eu e você devemos ficar firmados, porque se ele, que é o nosso mestre, se ele, que é a pessoa que veio, morreu, sofreu, ressuscitou, pagou um preço alto na cruz do Calvário por amor a mim e por amor a você, foi perseguido, nós também seremos. Nós também seremos perseguidos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no meio da família, seja em meio à cidade que moramos, não importa o lugar ao qual estejamos, a palavra de Deus nos garante que seremos perseguidos, mas para não desistirmos, porque ele diz assim, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus está dizendo a mim e a você nesta manhã, persevere, não se deixe abater, se for necessário, morra pelo Evangelho, no sentido de ter a certeza e a garantia da sua escolha, porque a vida aqui ela é passageira, mas existe uma eternidade. E a gente sabe que quando chegar situações mais terríveis, a ponto de você ter que escolher entre Deus e sua família, entre você e a sua própria vida. Se você abrir mão dela, por amor a Deus, você vai ter a vida eterna. Então, não se amedronte. Não volte atrás. Permaneça fiel a Jesus. E se você ainda não tem essa certeza, eu peço agora que você ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Escreve meu nome no livro da vida. Pai, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito Te pertence. E tudo em mim, de acordo com as minhas ações, sejam transformados para louvor do Teu nome. Eu recebo agora o Espírito Santo para fazer morada dentro de mim e me guiar em meio a situações adversas, seja em qualquer área da minha vida, seja na saúde, seja na financeira, seja na familiar, não importa, seja na espiritual, não importa qual seja. Eu sei que o Espírito Santo, que passa a fazer morada em mim, estará me guiando e me orientando conforme a tua direção, conforme a tua palavra nos ensina, conforme tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, saiba que por mais que você sofra perseguição, calúnia, aqui está dizendo que pais entregariam filhos, filhos os pais, e assim, de alguma forma, um se levantaria contra o outro, mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. A nossa vida, repito, não é 100, 120 anos. Existe uma eternidade para vivermos. Existe uma eternidade para caminharmos dentro daquilo que é
a palavra de Deus. A vida não acaba aqui. Podemos morrer fisicamente, mas o nosso espírito, a nossa alma, será vivificada pelo Pai, ou no inferno ou no céu, na vida eterna. Então faça uma escolha diante daquilo que é a existência para toda uma eternidade. Você tem o livre-arbítrio de optar, caminhar dentro da verdade de Jesus, caminhar dentro da verdade do Evangelho, sofrer por ele sim, mas se permanecermos, existe uma condição aqui, se permanecermos fiel até o fim, ele nos dará a coroa da vida, a vida eterna, e ela não acaba. Ela estará firmada no Pai, estaremos ali com Ele por toda uma eternidade. Então saiba que por mais que você sofra em nome do Evangelho, por mais que você sofra mediante a qualquer situação, se você for fiel ao Senhor, Ele te instruirá, como diz a palavra. O Espírito Santo te encherá e você estará falando ali de acordo com a direção do Espírito Santo. E, último caso, se você morrer pelo Evangelho, você terá a coroa da vida. Jesus não vai te desamparar. Jesus não vai deixar que tudo isso que você está escolhendo hoje, que é por amor a Ele, assim como Ele disse, né? O mestre, né? De alguma forma, deixa eu ler certinho aqui, ó, que diz assim, ó: o discípulo participa dos problemas do seu mestre, o servo participa das mesmas dificuldades do seu patrão, e eu sou o dono da casa. Então, se Jesus sofreu, poderíamos sofrer também, mas estando firmados nele, temos a certeza e a convicção do seu amor, do seu cuidado, da sua graça. Temos a certeza e a convicção de que ele está conosco e, se permanecermos fiel, teremos a vida eterna. Amém? Então que Deus te abençoe nesta manhã, que você tenha um excelente dia. Amanhã, Ele permitindo, estaremos aqui novamente e eu gostaria de orar. Vamos fazer isso? Maravilhoso Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela tua fidelidade, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Pai, por mais que soframos aí retaliações, por mais que soframos diante de perseguições por servirmos a Jesus, sabemos que vale a pena, porque a vida não acaba aqui. Teremos toda uma eternidade para estar com Ele ali, regozijante, sabendo que fomos fiéis até o fim e teremos a certeza da nossa salvação. A tua palavra diz para guardarmos a nossa coroa para que ninguém a tome, seja por perseguição, por tribulação, por levante, por carregar o teu nome. Sabemos que se permanecermos fiel até o fim, estaremos contigo por toda uma eternidade. Assim eu te louvo e já te agradeço por essa certeza que o Senhor nos dá, por essa garantia que o Senhor nos escreve em tua palavra, dizendo que teremos refúgio em ti, não só aqui, mas por toda uma eternidade. Assim eu te louvo, assim eu te glorifico e assim eu te exalto, em nome de Jesus. Então Deus te abençoe, tem um pix semeando para frutificar@gmail.com, caso você queira abençoar o ministério, e lembre-se, curta, compartilha, deixe o seu like, esteja se inscrevendo no canal e semeie a palavra de Deus. Quanto mais semearmos, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas terão a certeza da salvação e que ela pode permanecer até o fim, porque ela terá uma coroa para uma vida eterna. Amém? Deus te abençoe, Ele permitindo, estaremos aqui amanhã para a honra e glória do Senhor. Amém.